Olá, boa noite, tudo bem, gente? Vamos chegando aí então. Vamos chegando, vamos compartilhando para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas aí, né? Como prometido, né? Mais uma segunda-feira, mais uma live, apesar de a gente estar no meio de um feriadão, né? De carnaval, mas a violência e a violação não tira férias nem folga, né? E também não tem feriadão. Então a gente precisa estar se atualizando constantemente. Então, estamos aqui comprometidos, né? E já peço para vocês aí, já compartilha aí, já manda nos grupos aí de vocês, chama os colegas para a gente bater esse papo aqui um pouquinho sobre rede, sobre criação de fluxo de rede, né? De extrema importância a gente bater esse papo aí. E já me comenta aí, né, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, tá tudo certo aí pra gente seguir aqui falando aqui. Quando falar já dá o boa noite aí, já diz a sua cidade, nós vamos estar citando aqui, tá bom? Mas antes de mais nada, compartilha, curte, comenta bastante para movimentar aqui essa live e a gente poder alcançar mais pessoas aí, mais colegas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver quem chegou aqui então. Já tem gente chegando aqui. Alguém não me disse ainda aqui como tá o áudio, né? Se tá tudo ok, se posso continuar, se não posso, ou se tá ruim o áudio aí. E principalmente comentando. Ó, boa noite. Duas Estradas, Paraíba. É o Thiago dando boa noite. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Vamos lá, chegando então. Compartilha aí, Thiago. O áudio está ótimo. Aqui a Letícia de Panambi, se não me engano. Boa noite, presidente. Cambará do Sul, a Valesca. Chegando aí. Compartilha aí, Valesca. Compartilha a Letícia, Thiago, todo mundo. O áudio está bom. Sou de Porto Xavier. O André Marques. Quem mais aqui? Liliane Borges, boa noite. Do Ceará, conselheira Liliane, ó. Ceará que eu tive lá recentemente, ó. Acertei, Letícia, ó. Panambi, né? Andréa Martinez de Cidreira, conselheira, ex-conselheira tutelar. Então tá, o pessoal já tá chegando aí, dando boa noite, dizendo onde é, dizendo da cidade, que nós vamos falar um pouquinho de leis da infância, né? Mas principalmente sobre fluxo, né? Campinas do Sul, obrigado por essa live. A Linda. Bora lá então. Tudo bom então, áudio bom. O pessoal já comentou que tá tudo certo aí. Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa live, o motivo da nossa live, né, e do nosso encontro. Elisandra, boa noite. Do Rio Grande do Sul. Juliana de Maquiné. E o pessoal chegando aí dando boa noite. Compartilha aí, Juliana. Compartilha, Elisandra. Pessoal, a Marie de Riozinho chegou agora também. Vão compartilhando aí, convidando os colegas aí para participar dessa live. Eu sei que é segunda-feira, meio de feriado, meio de carnaval e tudo mais, mas como eu falei, né? A violência e a violação não tira férias nem folga, né? Então nós temos que estar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, boa noite. Jefferson, conselheiro tutelar de Jaguaretama, no Ceará. Ó, te vi lá, tem uma galera nossa aí, Ceará chegando aí. Boa noite para vocês então do Ceará, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de tudo que é lugar que tá chegando aí. Meu boa noite especial, claro, aqui para os do Rio Grande do Sul, né? Onde eu sou o presidente da associação, mas ainda assim as informações aqui são para todos, né? Chegou também a Helenice de Vila Flores, ó, já estive lá palestrando lá recentemente. Fiz o processo de escolha também deles, tá? Então assim, gente, criação de rede, tá? Criação de fluxo, aliás, dentro das redes, né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? Da gente poder criar esses fluxos, né? Ó, o Júlio tá dizendo que estavam lá no evento da Acontece, que é a Associação do Ceará. E eu vou estar em maio aí no Ceará de novo, o Júnior, no Capacita Brasil, tá? Vou estar em maio novamente na terrinha de vocês, terra linda. Só uma pergunta, a live vai ficar gravada? Estou trabalhando e talvez não consiga acompanhar toda. Não, André, não vai ficar gravado, não vai ficar no Instagram, tá? Eu vou largar depois lá no canal do YouTube, tá? Se tu tá no grupo nosso ali, depois eu consigo, a gente vai postar o link, ou até nas redes sociais que não vão postar o link depois, tá? Para ter acesso lá. Boa pergunta, o Thiago Ratinho, quando vai estar em Alvorada? Então, Alvorada já me procurou umas 2 vezes para fazer capacitação aí pros eleitos, mas até então não concretizou nada, tá? Mas eu, até pelo que aconteceu, né, na gestão passada, hein,
a questão do conselheiro tutelar que foi afastado, por todas aquelas questões que a gente está insistindo muito na capacitação em Alvorada, né? Então, ainda não me contrataram ainda, né? Mas a gente está em negociação, né? Só que não deram mais retorno, estou no aguardo. Deixa eu ver aqui a Ju, de Maquiné, dizendo que nos vemos em Porto Alegre dia 20 e 21. Isso aí, estaremos no auditório do CEPERS, em Porto Alegre, tá? Vamos estar junto lá então, nos conhecendo quem é primeiro mandato e revendo quem se reelegeu. Bom, deixa eu ver aqui quem mais. O Júnior, estamos juntos. Boa noite, Maura Fagundes, de Fagundes Varela. Também estive lá, capacitando aquele povo lá. Neguinha, boa noite. Arroio do Sal, boa noite. Que é a Ida Soares. Então tá, chegou bastante gente aí agora. Podemos então deliberar aqui o assunto, né, pertinente, tá? Aqui Riozinho, a Simone Casagrande chegando também, por último. Bom, então assim, ó, a criação de fluxos, tá? Ela não é nem um pouco fácil, tá? Até porque tu vai tratar com várias questões, com vários atores de vários segmentos, né? Essencialmente, quando a gente vai criar um fluxo, eu sempre digo nas capacitações, né? Tu tem que saber que tu vai entrar com uma quantidade de coisas que tu quer incluir no fluxo e tu não vai sair com todas elas, tá? Porque fluxos são acordos, né? Então acordos a gente tem que saber que nós vamos ter que ceder alguma parte em algum momento. Mas eu, por exemplo, conselho tutelar, eu vou chegar lá com os elementos de lei, do estatuto, né, do artigo 129, do artigo 101, daquilo que eu posso requisitar, para poder então, com algumas resoluções, claro, se necessário, né, para poder então colocar o porquê que nós achamos que é esse setor que faz. Porque esse não é minha atribuição, ele não cola mais se não tiver o fundamento do porquê que não é minha atribuição e de quem é. Então nós temos que, além de dizer que não é nossa atribuição, também mostrar de quem é. E esse mostrar cabe a nós também a levar esses fundamentos legais, né? Que é o que compete dentro do estatuto, dentro dos elementos que vocês achar pertinente, CONANDA, todas as leis pertinentes que vocês achar necessário colocar. Mas o mais importante é saber que talvez eu não vou ganhar 100% daquilo que eu entrei. Mas esses acordos, eles vão precisar ser... Vai precisar ser conversado para criar esses acordos, né? Que é os fluxos que acontecem. Não todas as cidades, como eu falei na live passada, né? Nem todas as cidades têm todos os equipamentos na sua cidade, né? Algumas têm CRAS, aliás, todas têm CRAS, né? Difícil não ter. Nem todas têm o CREAS, né? Que lá no Ceará lá me cobrar, não é CREAS. No Rio Grande do Sul a gente fala CREAS, né? Lá é CREAS. Então, aqui muitos municípios não têm, né? O centro referência especializado na assistência. Muitos municípios então também não têm o CAPS, né? Que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Então acaba que esses fluxos vão variando, por isso que não tem assim um esqueleto padrão, por conta da questão da variação de alguns serviços que tem dentro de alguns municípios. Então, o importante, primeiro passo para a criação do fluxo é conhecer a minha rede, é conhecer os equipamentos que eu tenho à disposição para a proteção da criança e adolescente, porque essa ferramenta aqui, ela não diz, ela não fala CRAS, não fala CREAS, né? Ela não fala essas siglas que a gente tanto fala em capacitações, né? E eu até comentava o pessoal do Ceará, né? Lá no auditório que estava lá no Teatro São José, lá em Fortaleza, olha, se eu não me engano, 80% lá era primeiro mandato, né? Então eu tomo muito por iniciativa, em tudo que é lugar que eu vou, de me preocupar que quando eu falar uma sigla eu tenho que dizer o que é, para as pessoas não ficarem tão confusas, né? Tu tem que tentar ser o mais didático possível, né? E o ser didático é justamente também tu poder dizer e explicar o que são as siglas, né? Não só, às vezes, o significado da sigla, mas sim para que ela serve, né? Então, eu preciso, o primeiro passo é conhecer a minha rede de proteção. Eu conhecendo a minha rede, eu começo então a criar mecanismos, porque eu posso atender uma situação num horário, num determinado horário, que não era a minha competência. Mas no dia seguinte, ou se não no mesmo dia, eu vou chamar então os responsáveis pelaquela área e vou dizer, ó,
Ontem nós fizemos essa situação, não é do Conselho Tutelar, mas nós olhamos e é desse setor. Então já começa a criar fluxo a partir disso, né? A partir de uma situação que já aconteceu e não tinha quem atendesse essa criança. Então, essa criação desses fluxos, né? O Conselho Tutelar é sim, né, um dos provocadores dessas discussões, tá? De novo, o Conselho Tutelar está no centro do sistema de garantias. Por quê? Não porque ele é o melhor, mas porque ele é o ativador de todo esse entorno, né? E esse ativador desse entorno, ele precisa então conhecer esse sistema de garantia para poder fazer a criação dos seus fluxos, né? Então a criação dos seus fluxos cabe também a esse conhecimento do próprio Conselho Tutelar. Então conhecer os mecanismos que eu tenho na minha cidade é o primeiro passo. A partir disso, a nossa dica sempre é que essas criações de fluxo, elas sejam uma discussão por setor, setorial, né? Se eu tenho algo sobre infrequência escolar que está elevado no município, eu vou chamar a educação, eu vou chamar os setores que estão ligados a isso. Se eu vou falar sobre adolescentes sendo apreendidos na delegacia e o conselho sendo acionado já sem providências anteriores, eu vou chamar a segurança pública. Então, por setor, tá? Porque reunião de rede com todo mundo junto, né, discutindo casos, às vezes que o outro não tem nada a ver, acaba que essas pessoas não participam mais, né? Então, criação de fluxo tem que ser ali de acordo com o tema que vocês querem debater, né? Tem muitas cidades que fizeram essas criações de fluxo, tá? Fizeram criações de fluxo, como Erechim, se eu não me engano, fez uma criação de uma cartilha. Gravataí fizeram uma cartilha também orientativa para a comunidade, também para a rede. Riozinho, até o ano passado eu tive em Riozinho, tem gente de Riozinho aqui que eu sei. O ano passado eu tive em Riozinho até apresentando essa cartilha, né? Essa cartilha que trata sobre fluxos, né? Então, melhora, gente, muito o trabalho de vocês quando se tem o conhecimento desse fluxo. E lá em Riozinho foi interessante que o conselho e mais uma equipe montou a cartilha e depois chamaram a rede, né, através da prefeitura, que convocou todo mundo, e apresentaram para todo mundo, então, a cartilha, entendeu? Então, são maneiras que a gente tem para atuar dentro da questão da nossa rede para poder, então, qualificar os atendimentos. Então, tem várias dicas que pode ser feita. A gente sempre diz, né, que a prevenção evita a violação. Então, por óbvio, né, quanto mais mecanismos eu criar de prevenir que aconteça algo, como vários temas que se tem, né, e um deles eu posso até ser a pessoa que, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que é um dos mobilizadores, né, do semáforo do toque, né. Essa artezinha aqui que já está em todo o Rio Grande do Sul, banner, cartazes e panfletinhos, né, que eu vejo sendo... Os conselheiros me pedem e eu mando, né? E além dele, eu tenho ele também aqui, ó, em preto e branco, que é para as crianças então pintar. Então, quando eu faço a didática lá no município, né, eu levo o coloridinho para entregar para eles, levar para os pais, e esse aqui para eles pintar. Então, tudo que trata da questão de trabalhar a prevenção, né, acaba então evitando a violação, né? Então, a criação principalmente dessa didática aqui, que alguns municípios já até me convocaram para estar em maio, por exemplo, falando sobre isso nas escolas, que é o que a gente diz, que a prevenção evita a violação. Então, a gente começou a colocar em prática isso aqui pode ser discutido em fluxo, né? Quem quiser a arte, depois eu vou colocar no grupo ali, um grupo nosso que a gente tem de WhatsApp ali, ou depois eu coloco a artezinha ali, fica à disposição de vocês, tá? Mas o principal, né, é que aonde a gente consegue implementar o semáforo toque, a gente vê um nível elevado de denúncias, né? E isso é bom, tá? Não acha que trabalhar isso e vai aparecer denúncia ruim, não. Tem que aparecer as denúncias, não pode ficar velado uma criança ter essa situação a vida toda e depois, como adulto, já ser um adulto problemático que não tratou esse problema, né? Então nós precisamos sim trabalhar essa prevenção. Em muitos casos, vocês vão acabar evitando com que haja um fato consumado, né? Ou seja, um estupro de vulnerável, algo mais grave do que somente um toque, né? Se a gente conseguir chegar na criança somente quando estiver aqui,
no toque, ótimo, maravilha. Conseguimos evitar algo pior, né? Então, em muitas cidades que eu fiz, na própria escola aparecia então essa denúncia, né? Na própria escola as crianças já chamavam algum conselheiro, algum professor, quando eu saía, ou às vezes até quando eu tô lá, e já acabava denunciando. Então isso demonstrava que o nosso trabalho está correto, né? De novo, a prevenção evita a violação. Isso aqui pode ser discutido nos fluxos de vocês, tá? Para vocês fazer isso em maio, principalmente. Por que eu falo maio? Bom, vamos lá. Quem tá chegando agora, 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual, tá? Ele foi criado porque em 1973 uma menina chamada Araceli Cabreira, de 8 anos de idade, foi espancada, estuprada e morta, né? E nunca ninguém foi preso. Então a sociedade criou esse dia alusivo, que era o dia que se tornou a semana, e agora é o Maio Laranja. É o mês todo de atuação de proteção e prevenção contra a violência sexual. Então nós trabalhamos muito isso, muito. A minha agenda de maio, por exemplo, ela é lotada aqui no estado. Já tenho convite agora, por exemplo, já tenho algumas cidades que eu já estou fechado para maio para fazer esse trabalho em algumas escolas e cidades, né? Então isso é algo que vocês podem provocar no município de vocês. E agora, o mais importante é que esse tipo de trabalho aqui, por exemplo, Igrejinha, tinha o ECA em tirinhas. Era um estatuto, só que, como é que se chama? Tipo um gibi para as crianças para entender o estatuto, né? O conselho criou, a Câmara pagou. Então, em Marau, em outras cidades também aqui do estado, nós temos o Conselho Tutelar Mirim, tá? Que é a escolha de conselheiros tutelares na escola, entre os alunos, né? Que ajuda para a prevenção de bullying. Se alguma criança chega chorando na escola, eles denunciam. Então eles ajudam de várias formas, né? E o objetivo era só esse inicial, levar o estatuto para a escola. Acabou que o objetivo ultrapassou, né, a expectativa, porque hoje a cidade toda é envolvida. Eu tive lá em Marau na posse dos conselheirinhos tutelares, e um auditório com 800 pessoas lá para os filhos sendo empossados como conselheirinhos. Então são projetos que vocês podem levar também para os seus municípios para poder então, primeiro, e o mais importante também, né, a prevenção, com certeza. Mas também faz com que as pessoas comecem a conhecer mais o Conselho Tutelar. O Conselho sai dessa zona de conforto, né? A partir que ele começa a criar fluxos na cidade, ele começa a ser o provocador, então, dessa engrenagem começar a andar, através de projetos de prevenção, né, de políticas de atendimento ou projetos de prevenção. Ele começa, então, as pessoas reconhecer mais o trabalho do Conselho Tutelar. Então, por isso a importância de fazer esses trabalhos de prevenção, para que vocês então consigam também sair um pouco da zona de conforto, né? Para o Conselho Tutelar também ser mais reconhecido pela sociedade, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tem. Chegou alguém aqui. Boa noite, a Simone Riozinho. Deixa eu ver quem mais aqui dando boa noite. A Patrícia dando boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Patrícia, também a Marlene. Gente, não tô botando da cidade, hein, né? Não vou saber aqui, pela foto é muito pequenininha. Deixa eu ver, boa noite, Marciane, demorei, mas entrei. Bem-vinda, então. E já convida mais gente. Vamos lá. Quero assistir. Não perdi o contexto aqui. A Mignose... A Salete. Salete que eu quero assistir. Não sei o que, mas ela quer assistir. Vamos lá, quem mais aqui? Povo chegando aqui, dando boa noite. Eu quero esse material. Chama lá depois no WhatsApp lá que a gente disponibiliza com certeza, tá? Bom, a ideia é justamente então da gente bater esse papo nessa segunda no meio de carnaval e tudo mais. Poço das Antas aqui, ó, colocando aqui, dando boa noite. Santo Antônio da Patrulha. Rita de Antônio Prado. Tive aí do ladinho, Rita. Tive em IP palestrando aí. Pessoal chegando então, ó, a Edmara dizendo que é um material, depois só me chama. A Marilene de Porto Xavier também. Usamos desse material e fizemos cartazes. Usamos nas escolas. A gente mandou a arte para vários municípios que trabalharam isso. E é de extrema importância, né? E o resultado é impressionante, né? Porque o quanto a gente achava que fazendo palestra para os pais...
levando aos pais, por exemplo, a informação de que a criança, quando sofre violência sexual, por exemplo, né, ela pode dar sinais assim, sinais assados. E aí a gente percebe que o quê? Que a gente, na verdade, estava alertando, né, o próprio violador, né? Que muitas vezes o abusador é o pai, o tio, o padrasto, né? E a gente estava alertando eles. Então essa mudança, né? Essa mudança nossa de realmente alertar quem tem que ser alertado, como a criança, né? Muda totalmente, né? Porque esse pai, esse tio, esse vô, esse padrasto que abusa sexualmente da criança, ele chega em casa, ele vai dizer então para a criança não agir desse jeito que nós alertamos ele, né? Então nada mais, nada melhor para qualificar mais aí essa questão contra a violência sexual do que alertar quem tem que ser alertado, que é a criança, que é o objetivo do projeto, por exemplo, do Semáforo Toque, tá? Adorei essa ideia dos conselheiros estelares mirim, ó. Marie, falando aí de Riozinho, a Marie falando que adorou. A gente tem até o projeto já pronto, se não me engano, tá? Fabiana de Itabaí, aqui dando boa noite também. A Chay Martins de Júlio de Castilho, tá? O povo chegando aqui, então, dando boa noite, tá? Bom, através da questão de criação dos fluxos, né? Como eu falei anteriormente, o principal é fazer o quê? É entender primeiro o meu sistema de garantias, tá? Lembrar que Porto Alegre, Itabaí, Júlio de Castilho, então é tudo diferente, né? É tudo diferente os fluxos, né? Porto Alegre tem os equipamentos, né? Talvez... aliás, tem os equipamentos necessários, talvez não tenha para suprir toda a demanda, mas existem os mecanismos ali, né? Às vezes falta profissional por conta da demanda. Mas, como eu disse, Itabaí, por exemplo, não tem, né? Citando Itabaí porque a Fabiana deu boa noite. Mas Itabaí, por exemplo, eu tive lá palestrando recentemente, não tem, né? Todos os serviços que tem em Porto Alegre. Então, por isso que eu preciso conhecer primeiro a minha rede, para poder então ver quais as deficiências, as ausências de política de atendimento, para que eu possa então fazer as aplicações, as provocações, né, para a criação, a atribuição de vocês, né? Artigo 136, inciso 9, tá? Assessorar o Poder Executivo Local para quê? Para planos e programas de atendimento em criança e adolescente. Então, isso faz parte do trabalho de vocês. Então, se é para melhorar o fluxo, para melhorar a qualidade, para dar mais qualidade de atendimento à criança e adolescente, então é competência nossa também. Então, por isso que essa atribuição é de extrema importância, porque vocês conseguindo fazer essa criação de fluxo, né, ou melhorar o fluxo que já existe, vocês vão ver o quanto vai tirar um pouco a demanda também do conselho, não só do conselho, mas de todo o setor, porque até as pessoas vão ir nos lugares certos, porque já sabem, né? Muitas vezes, como eu falei na live passada, os encaminhamentos, às vezes, os conselhos são errados porque ele não conhece a própria rede, né? Então tu pega o CRAS, né? Aí tá lá uma das aplicações de medida de proteção. Primeiro, a indireta, que é o 129. Encaminhar os pais responsáveis para planos e programas de atendimento. Ok, planos e programas de atendimento. O que é planos e programas de atendimento? Tem que saber. Aonde tem planos e programas de atendimento que eu posso encaminhar esse pai, essa mãe? Bom, vamos lá, então vamos pensar. O CRAS é um exemplo. O CRAS, ele tem o programa Bolsa Família lá dentro, né? Que são programas de distribuição de renda. O CRAS pode ser encaminhado então a essa mãe. Mas o CRAS também tem serviços, né? Que são os serviços de convivência, são os serviços que as crianças então são encaminhadas para algumas oficinas e tudo mais. Então eu tenho planos, eu tenho programas e serviços no mesmo lugar. Mas eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer para melhorar esses fluxos, senão não vai adiantar nada, né? Então CRAS, CREAS, CAPS, todos como é que se chama? Os equipamentos que tem no meu município eu vou precisar conhecer para poder então agora sentar e colocar no papel, né? E daqui a pouco sugerir, Marie, essas criações de alguma outra política de atendimento, né? Ou algum serviço, alguma coisa que possa melhorar a condição das crianças e adolescentes, mas principalmente ideias como essas que eu falei, do semáforo do toque, ECA em tirinhas, o Conselho Telar Mirim, né? Entre várias outras ideias que visam primeiramente envolver a sociedade, mas em plano 2, justamente a fazer com que eles compreendam, né? Que o conselheiro ele usa muito a questão, tipo,
A sociedade não sabe qual o papel do conselho tutelar, mas às vezes nem o conselheiro tutelar sabe, né? Então precisa também levar a informação para a sociedade. Não adianta ficar só reclamando em colegiado. Nós temos que ter ações proativas para também fazer com que a sociedade compreenda o nosso papel. Porque senão são só um grupo de pessoas que está sempre tomando chimarrão e não faz nada, né? Só o que eles pensam. Ou pior ainda, que está lá só tirando dinheiro do povo, que é trampolim político, que é, sei lá, aquelas frases tudo que a gente já conhece. Mas, então, para que a sociedade quebre, para que a gente quebre esse tabu da sociedade, nós precisamos fazer essas ações proativas fora da minha zona de conforto, né? Fora da caixa, né? Como se diz, para poder, então, trazer essa sociedade para o nosso lado, tá bom? Vamos ver se alguém mais deu boa noite aqui. Boa noite, Fagundes Varela, tá? Deixa eu ver. Bueno, como eu falei, gente, vai ficar gravadinho, tá? Essa live vai ficar gravada, mas vai pro YouTube, não vai ficar no Instagram, tá? Mas o principal, tá? É que toda segunda-feira a gente vai estar aqui batendo um papo, que seja uma hora, que seja meia hora, mas vamos bater um papo para trazer alguns elementos que ajudem vocês, então, no trabalho de vocês, e não só do conselho, mas da rede, tá? Criei um grupo, então, de WhatsApp, tá? Um grupo de WhatsApp exclusivo para tirar dúvidas, né? Para quem quiser participar. Clica no link da bio aí do meu próprio Instagram, que vai me chamar no WhatsApp ali, e aí eu já posso adicionar vocês no grupo ali para poder participar das discussões e também sugerir, né, assuntos para as nossas próximas lives, né, o que é interessante, o que vai acontecendo, nós vamos tentando aqui fazer essa discussão e esse bate-papo ao vivo aqui, tá? Mas ao mesmo tempo, às vezes também o pessoal pergunta aqui, quem quiser perguntar fica à vontade, né? Grande Paola, ex-conselheira tutelar de Panambi, recente, né? Saiu agora, a doutora Paola. Vamos lá. A Perim, a nega Perim, ó, lá de São Marcos, dando boa noite aqui também. Conselheira já de 3º ou 4º mandato, agora não me recordo. Grande parceira. Então, quem quiser participar desse grupo, fica à vontade, tá? Me chama no WhatsApp, a gente adiciona ali, que é justamente para que a gente consiga fazer essas sugestões, né? Algumas sugestões de assuntos para a gente deliberar aqui, né? Em toda segunda-feira. Então coloca aí na agenda de vocês, né? Segunda-feira, 8 horas da noite, tem live com o Jefferson. Segunda-feira, 8 horas da noite, tem live com o Jefferson. Seja no meio do carnaval, ou seja no feriado, a gente vai estar aqui então para bater esse papo e sim, aceito sugestões, né, para que a gente possa deliberar aqui, ó. Nosso palestrante nota 1000, obrigado, nega, muito obrigado, nega Perim. Grande conselheira tutelar também já no seu 3º ou 4º mandato, tá? Quero dar uma boa noite aqui para me despedir do meu amigo Luciano Bettiati, que acabou de entrar. Luciano, não é porque tu entrou, tá? A gente estava encerrando já, uma coisa rapidona aqui, só para bater um papo aí nesse meio de feriadão. Bom carnaval para todos vocês, um abraço. E a gente se vê na próxima live aí. E podem sugerir os assuntos aí também, tá bom? Obrigado.